que tu pensa que pode explicar essa demora até, de uma certa maneira, na integração da terapia cognitivo-comportamental no Brasil, uma vez que é desenvolvida basicamente na década de 60, 70 ali, e tem um grande boom em grande parte do mundo, principalmente na América do Norte e na própria Europa. O que que justifica, o que que explica, talvez, a demora que chegou aqui no Brasil? Eu acho que, pensando lá nos anos 80, 90, principalmente no início dos anos 90, nós tínhamos uma barreira que era a barreira das publicações. Ou seja, Uhum, com exceção de artigos científicos, e que naquele tempo ainda não era como é hoje, que a gente tem acesso a artigos científicos, o que tu quer, a hora que tu quer, através dos meios digitais. Lá tu tinha que muitas vezes fazer encomenda de um artigo e demorava 2, 3 meses para vir e tinha que pagar um valor grande. Hoje também se paga, mas é um mas pouco era diferente. mais oneroso. É, bem mais oneroso, muito mais demorado, e a tradução dos livros também demorava muitos anos, né? Uhum, Então era normal tu ter um livro que para nós era fantástico, era uma novidade. Esse livro, na verdade, já tinha 10 anos desde a uhum, sua publicação inicial. Então, acho que essa foi uma das barreiras. Outra barreira muito importante é a força de outras escolas psicoterápicas e de escolas de pensamento psicológico que nós tínhamos no Brasil e muito no Sul, principalmente a psicanálise, pela proximidade com a Argentina. Então, nós tínhamos um meio fundamentalmente psicanalítico que discutia entre si abordagens psicanalíticas e que outras abordagens não eram bem vistas, né? Então, inclusive, eu lembro, eu muito jovem, iniciando na faculdade de psicologia como professor, também de disciplina de cognitivismo, e muitas pessoas ainda com aquela confusão da análise experimental do comportamento, o preconceito todo contra a análise experimental do comportamento e um certo e talvez até uma certa preconceito quase. E talvez até uma certa ignorância com a própria análise do comportamento, porque, de Perfeito. novo, muitos pressupostos que a gente utiliza ainda hoje dentro da TCC e das terapias contextuais, realmente. Né? E uma outra coisa que aparecia muito era pensar que a abordagem das terapias cognitivo-comportamentais, ou mesmo da análise experimental do comportamento, eram abordagens que não levavam em consideração a relação terapêutica, que não eram humanas, quando na verdade se sabe que isso é um pressuposto fundamental de Uhum. qualquer trabalho psicoterápico, né? Importantíssimo, e que a própria TCC trabalha para avançar no campo das relações, da relação terapêutica. Até porque, na verdade, a subjetividade não é esquecida, bem pelo contrário, ela é valorizada e muito investigada, tanto na análise do comportamento quanto nas TCCs. É. Acho que outra coisa que também é marcante, se pensava que o tratamento em TCC era um tratamento totalmente engessado, ou seja, que se fazia exatamente a mesma coisa com todas as pessoas, não se levando em conta Sim, um a- protocolo, seguir protocolos rigidamente. que não se levava em conta as peculiaridades. E na verdade a gente sabe que a TCC, assim como terapia do esquema, são terapias extremamente customizadas, individualizadas para cada pessoa, né?